Imagine viajar para uma cidade pitoresca, cercada por colinas verdes e um silêncio acolhedor. Mas ao chegar, algo parece errado. As ruas estão desertas, lojas abandonadas, casas abertas com pertences deixados como se os moradores tivessem simplesmente evaporado. Não há sinais de luta, de pânico ou de partida. É como se, em uma única noite, todos os habitantes tivessem desaparecido sem deixar vestígios. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história inacreditável, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história como esta e compartilhe com seus amigos que adoram mistérios. Já ouviu falar de algo tão estranho? Conte-nos nos comentários! Essa história começa em uma cidade chamada Elísio, um pequeno refúgio no interior cercado por campos de flores e montanhas que mais pareciam saídas de um cartão postal. Com uma população de cerca de 500 pessoas, Elísio era conhecida por sua tranquilidade e por ser o destino favorito de viajantes que buscavam um descanso da vida agitada das grandes cidades. No entanto, a paz de Elísio foi interrompida por um evento que desafiava a lógica. Em uma manhã, um grupo de turistas chegou à cidade e encontrou tudo completamente vazio. Carros estavam estacionados nas ruas, algumas portas estavam abertas e o café local tinha mesas ainda postas com xícaras de café frio e alimentos intocados. Era como se todos tivessem desaparecido ao mesmo tempo no meio de suas rotinas diárias. Um dos turistas, chamado Júlio, decidiu registrar tudo com sua câmera. Ele filmou as ruas, os estabelecimentos comerciais e até mesmo as casas abertas, mostrando uma cena perturbadora de abandono repentino. Enquanto exploravam, o grupo começou a perceber que não havia nenhum sinal óbvio de evacuação. Não havia malas ou roupas espalhadas, nenhum bilhete de despedida, nada que indicasse que os moradores tinham planejado partir. Intrigado, Júlio enviou os vídeos para as autoridades locais. Poucas horas depois, uma equipe de investigadores foi enviada para Elísio. Ao chegarem, eles confirmaram que a cidade estava completamente deserta. A polícia iniciou uma busca nas áreas circundantes, mas não encontrou nenhum rastro dos moradores. Era como se tivessem desaparecido no ar. Enquanto isso, os vídeos de Júlio começaram a circular nas redes sociais, chamando a atenção de milhões de pessoas. Especialistas em mistérios e fenômenos inexplicáveis começaram a teorizar sobre o que poderia ter acontecido em Elísio. Algumas teorias sugeriam que os moradores poderiam ter sido vítimas de um experimento governamental secreto, enquanto outras mencionavam fenômenos sobrenaturais como abduções em massa. Dias depois, um repórter investigativo chamado Marcos decidiu visitar Elísio para documentar a história. Ao chegar, ele imediatamente notou algo estranho. Apesar do abandono evidente, a cidade parecia estranhamente bem conservada. Não havia sinais de vandalismo ou de deterioração. As flores nos jardins ainda estavam floridas e os postes de luz acendiam automaticamente ao anoitecer, como se a cidade ainda estivesse viva. Marcos começou sua investigação entrevistando pessoas das cidades vizinhas. Muitos confirmaram que Elísio era um lugar tranquilo e que nada de estranho havia acontecido antes do desaparecimento. No entanto, uma mulher idosa revelou algo inquietante. Sempre houve algo estranho sobre aquele lugar, disse ela. Às vezes, à noite, víamos luzes no céu acima de Elísio, mas ninguém nunca falou sobre isso. Determinado a passar e investigar mais a fundo, Marcos decidiu passar a noite na cidade. Ele montou acampamento no antigo hotel, que estava completamente intacto, com camas feitas e luzes funcionando. Durante a madrugada, ele foi acordado por um som estranho, com um zumbido baixo que parecia vir de todas as direções. As luzes do poste piscavam em sincronia com o som, como se a cidade estivesse respondendo a um comando invisível. Na manhã seguinte, Marcos encontrou uma série de arquivos antigos no escritório da prefeitura.
Entre eles, havia registros que mostravam um padrão peculiar. Todos os moradores de Elísio eram descendentes de famílias que haviam fundado a cidade há mais de um século. Não havia novos habitantes ou imigrantes, era como se Elísio tivesse permanecido isolada no tempo, resistindo a qualquer influência externa. Marcos também encontrou uma lista de nomes aparentemente pertencente aos moradores desaparecidos. Curiosamente, ao pesquisar alguns dos nomes na internet, descobriu que muitas dessas pessoas não tinham presença digital. Não havia perfis em redes sociais, registros de trabalho ou qualquer coisa que comprovasse sua existência. A história ficou ainda mais estranha quando Marcos encontrou um diário escondido em uma das casas. O diário, escrito por uma jovem chamada Ana, mencionava que os moradores tinham um encontro mensal na praça principal para realizar rituais de conexão. Ana não dava detalhes sobre o que esses rituais envolviam, mas descrevia sentir uma energia estranha sempre que participava. Com todas essas peças do quebra-cabeça, Marcos começou a formular teorias. Uma delas era que os moradores haviam desaparecido voluntariamente, talvez seguindo algum tipo de culto ou crença que os levava a deixar este mundo para outro lugar. Outra teoria sugeria que a cidade era alvo de um experimento científico que deu errado, apagando sua população de uma maneira ainda inexplicável. Enquanto isso, a história de Elísio continuava a se espalhar. Grupos de curiosos começaram a visitar a cidade na esperança de descobrir algo novo. Muitos afirmaram sentir uma sensação de desconforto ao andar pelas ruas desertas, como se estivessem sendo observados. Outros relataram ver sombras nas janelas de algumas casas, embora as construções estivessem claramente vazias. Algumas semanas depois, um cientista chamado Dr. Almeida decidiu investigar o caso. Ele era especializado em fenômenos eletromagnéticos e estava convencido de que havia algo no ambiente de Elísio que poderia explicar o desaparecimento. Com sua equipe, ele instalou sensores por toda a cidade e começou a monitorar os níveis de radiação e atividade magnética. Os resultados foram surpreendentes. Os sensores detectaram pulsos eletromagnéticos intensos que ocorriam em intervalos regulares. Esses pulsos, segundo o Dr. Almeida, eram fortes o suficiente para interferir em equipamentos eletrônicos e possivelmente afetar o comportamento humano. No entanto, ele não conseguiu determinar a fonte desses pulsos. Com tantas perguntas sem respostas, Elísio se tornou um mistério sem precedentes. A cidade foi eventualmente fechada ao público, com placas avisando que era perigoso entrar, mas as teorias continuam a circular. Seria um experimento militar? Um portal para outra dimensão? Ou algo completamente além da compreensão humana? E você? O que acha que aconteceu em Elísio? Compartilhe sua teoria nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe essa história incrível com seus amigos. O mistério continua e talvez nunca tenhamos todas as respostas.